Beleza, beleza. Opa, vamos chegar um pouquinho mais para frente aqui. Chegamos, estamos de volta. Sejam bem-vindos, meus queridos alunos do primeiro ano, para mais uma aula de matemática. E sabe uma coisa que eu percebi, Valnei? Que assim, eu fiquei fora algumas aulas, né? Vocês perceberam. Sim, Mas na beleza. aula 1, nós tivemos um assunto de potenciação e radiciação. E eu percebi que alguns estudantes tiveram muita dificuldade na hora de tirar raiz, na hora de ver qual que era a raiz. Então, nessas aulas 21 e 22, vamos trabalhar algumas propriedades, algumas regras das raízes, da radiciação. Lembrando que lá na revisão, nós só vimos algumas raízes quadradas. Tá? Aqui nós vamos entender a estratégia para fazer a radiciação, tá? Qualquer tipo de raiz. Beleza? Tá preparado? Beleza. Então, bora lá? Bora? Bora lá, então. Na nossa aula 21.1, na telinha, o que a gente vai ver hoje? Radiciação, a sua primeira parte. Ok. Então, nessa aula, a gente vai fazer o estudo das raízes. E vamos ver também algumas propriedades da radiciação. Eita, igual a potenciação, as raízes, a radiciação também tem propriedades? Tem sim, gente. Fique esperto aí que a gente vai começar agora esse estudo das raízes, beleza? Isso, vamos lá. Chegou a hora de, não vou nem colocar aprender, tá? Vamos colocar assim de relembrar a radiciação. Vamos relembrar. Imagina que você chega no local, chegou no local, e aí você quer saber as horas. Você olha para o relógio e se depara com essa situação. Meu Deus. E falando em horas, olha aí, o que você achou aí do marcador desse relógio? Você saberia me dar as horas aí, gente? Que horas nós temos exatamente no que está marcando lá no relógio? Que horas? Eu acho que isso aqui é um relógio de um professor de matemática. Deve ser da sala de aula, né? Do 6º ano. Colocaram na parede, mas esses meninos sabem ver as horas. Porque aí vem a dificuldade. Além de ver as horas, ainda tem que saber a radiciação. Então aqui nós temos 12 raízes quadradas. Um aluno mais esperto já saberia as raízes só de lembrar do relógio tradicional. Mesmo, por exemplo, o ponto ali de cima é 12 horas. Então, raiz quadrada de 144, 12. Isso aqui é 12, beleza. O outro maiorzão aqui do meio, 9, dá 3. 3 horas. Eu sei que é 3 horas porque eu já vi no meu relógio aqui. Isso. O que mais? E aí nós temos lá embaixo as 6 horas. 6. Então, como tem 3, 6, o outro lá, 81, é 9. Raiz quadrada de 81, gente. Aí ficaria 3, 6, 9, 12. Que são os ponteiros que o relógio tradicional marca com uma ênfase maior, não é? Que são os quartos de hora, os quartos do dia. Então, tá aí um relógiozinho bacana. Vamos relembrar essas estratégias da radiciação? Atenção na telinha, presta atenção. A radiciação é a operação inversa da potenciação. A radiciação é uma potência com raiz, com o seu expoente fracionário. Atenção, olha só, 2 regrinhas que você vai anotar no caderno agora. Primeira, a radiciação é a operação inversa da potência. Operação inversa. Então é assim, né? Como? Inversa? Acho que não é assim não, hein, Maurício? Não é inverso, não? Isso aí não. Não é assim não, não é bem assim. Não? Então tá. Não. Mas a que eu gosto mais, as definições que eu gosto mais, é essa segunda aqui, ó. A radiciação é a potência com expoente fracionário. Por quê? Nós viemos de 3, 4 aulas falando de potência. E aí é bom lembrar que quando o expoente, o número que está lá em cima, é uma fração, ali nós temos uma radiciação. E isso aqui não é inverso, não, tá? Isso aqui está ao contrário. Né? O inverso... Quando a gente fala em operação inversa, a gente está faz querendo... o contrário. Faz o contrário, né? Por exemplo, a operação inversa da adição. Subtração. Da multiplicação. A divisão. E aí, quando a gente fala de operação inversa da potenciação, a gente está falando em... radiciação. Então, vamos lá aprender? Não. Reaprender, relembrar, revisar. Na telinha, então, rapidinho. Olha só. Não é isso, tá? Operação inversa não significa que queremos fazer o contrário da potência. Tá Deixar certo? a potência de cabeça para baixo não é bem isso. Não né? é fazer o contrário.
Tá, mas vocês ainda se recordam? Ei, ó, foi esses dias, tá? Eu não estava aqui, mas eu vi lá a aula, eu assisti. Você lembra como é que faz na potência? O que que faz na potência? Por exemplo, lá nós tínhamos aquele número ao contrário lá, ó. Nós tínhamos aqui, né, se desvirar ele, é 2 ao cubo. Sim. O que que eu faço em 2 ao cubo? Como é que eu resolvo essa potência? 2 ao cubo? Ah, quem manda aqui é o expoente, Maurício. Ah, então eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2. Ah, então, peraí, a potência faz uma multiplicação, certo? Sim, de fatores iguais. E qual que é o inverso da multiplicação? O inverso da multiplicação é a divisão. Então, atenção, olha só. Operação inversa significa que iremos fazer o contrário, tá? Então, o contrário de multiplicar é dividir. Dividir de maneira igual, sempre pelo mesmo fator, pelo mesmo termo. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Isso, beleza. Isso mesmo. E quando a gente fala em operação inversa, a gente pode dizer assim. São coisas de irmãs. O que uma faz, a outra vai lá E desfaz. e desfaz. Por exemplo, aqui nós temos, olha lá, ó, raiz quarta de 81. Nossa, mas eu só aprendi raiz quadrada. Então a gente vai desfazer a raiz agora, ó. Agora pode ter raiz quarta, raiz quinta, raiz... Isso, esse é um ponto importante. Até você tocado nisso. Legal, então. Lá no sexto ano, geralmente, não são todos, tá? Mas geralmente, nós professores do sexto ano, nos limitamos a ensinar raiz quadrada e raiz cúbica. É o que nós ensinamos, raiz quadrada e raiz cúbica. Só que radiciação vai muito além da raiz quadrada e da raiz cúbica. Tanto é que no começo da aula lá, um dos tópicos da nossa aula hoje é estudo das raízes. Tá? Então aqui nós temos aqui, ó, uma raiz quarta. Daí eu peguei o livro para estudar e tem lá, igual a raiz quarta de 3 a quarta. O que foi feito aqui? Eles fizeram o contrário do 81, ó. 81, ele desfez a potência, ficou 3 elevado à quarta potência. Isso mesmo. Então a raiz quarta de 81 é 3. Mas vem uma pergunta que já estou escutando aqui, gritando. Professor, e como que eu faço para chegar em 3 quartos? Como é que eu vou chegar nesse 3 quartos? A gente vai usar uma fatoração. Olha lá. Já vai ver isso aí? Olha aí, ó. A gente vai deixar... O objetivo aqui também, a gente pode dizer que é deixar mesmo... o índice aqui da raiz aqui é 4. Então, a gente tem que deixar aqui dentro, no radicando, uma potência com expoente 4. Porque a gente vai utilizar uma propriedade aqui, né? Que a gente pode o quê? Cortar. Cortar. E aí, a gente pode tirar esse 3 aí da raiz. Ou beleza? mesmo podemos também utilizar, né, a regra, a definição que fala que a radiciação é uma potência com expoente fracionário. Então, vai sempre ficar igual o professor ali, vai sempre ficar 4, 4, 3, 3, 5, 5. Não. Pode ser que dentro da raiz eu tenha um múltiplo do número que está no índice. Sim. Tipo, lá no índice está 4, poderia ficar 3 à oitava, 3 elevado a 12. Aí eu transformo em fração, simplifico a fração e já tenho a minha resposta. É porque o que o professor Maurício está falando, essa parte aí é que você transforma a raiz em uma potência de expoente fracionário, é que a gente tira assim. Ele da raiz, né? Isso. Olha, aqui vai virar uma fração, o expoente vai ser uma fração. Quem é o numerador? O que está dentro do radical. É aqui, então aqui é 4. Quem é o denominador da nossa fração? fração? No índice do radical. Então fica 4 sobre 4. E a gente sabe que 4 sobre 4, essa fração, e fração é uma divisão. Então essa divisão aqui dá quanto, gente? Dá 1. 3 elevado a 1. E 3 elevado a 1 é... 3. Perfeito. Isso mesmo, 3. Então vamos lá. Nós temos aqui agora 3 processos importantíssimos. O primeiro processo é o de desfazer a potência. Como que eu vou desfazer a potência? Fazendo uma fatoração, uma decomposição. Depois, vou transformar aquilo numa potência. Vou pegar aquele meu índice, se for igual, eu já posso cortar, ou posso transformar em fração. Você vai acompanhar e vai decifrar qual que é o melhor para você. Vamos lá ver rapidinho? Olha só aqui, ó. Como que eu vou chegar naquele número? Decomposição. É o que nós chamamos de fatoração, tá? Não é o MMC, não. MMC é quando eu uso a estratégia para calcular.
Aqui é uma fatoração. Nós fizemos a simplificação e escrevemos em forma de potência. E como é que, lembra disso aqui? Como é que faz isso aqui? Olha lá, 81 dividido por 3... Dá 27. 27. 27 dividido por 3... Dá 9. 9 dividido por 3... Dá 3. 3 dividido por 3... A 1. Então lá eu tenho 3, 3, 3, 3. 3, 4 vezes. Então é o mesmo que fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou 3 elevado à quarta potência. Então esse é um processo e eu digo que é o mais simples e mais prático para você trabalhar a radiciação. Tá certo? Beleza, beleza. Mas eu acho, Valnei, que vai ficar melhor quando nós começarmos a fazer na prática com eles, não é? Vamos ver se tem algum aqui para a gente praticar com eles? Bora, olha só aqui o bora lá. exemplo aqui, ó. Utilizando a fatoração, encontre as raízes. Então, nós vamos utilizar aqui nesse exemplo e a gente vai fatorar aqui a raiz cúbica de 125. Então, Primeiro passo é isso aqui, tá? O primeiro passo você vai fatorar o 125. Vamos lá, 125. Aí coloca do lado ali, passa o tracinho. Dá para dividir por 2, 125? Aí vamos relembrando as aulas que nós tivemos de revisão. Não dá para dividir por 2, por quê? Porque ele é ímpar. Se ele é ímpar, não divide por 2. Dá para dividir por 3? Aí vamos ver lá. Para dividir por 3, a soma dos algarismos tem que ser múltiplo de 3. 1 mais 2 mais 5 dá 8. 3 mais 5, 8. Não dá. Não dá para dividir por 3. Então, aí, como não deu para dividir por 2, também não dá para dividir por 4. Simples assim. Dá para dividir por 5? Aí você lembra. Até teve numa das aulas, né? Múltiplos do 5. Múltiplo do Termina em 5. 0 ou 5. Então dá para dividir por 5. Então, vamos colocar aqui, então. Bora. Por 5, eu vou dividir, vai dar 25. 25. Por 5 de Vou novo. continuar dividindo por 5, dá 5 e por 5 vai dar 1. Então, vou passar uma linha aqui e vou contar quantas vezes eu estou multiplicando 5. Olha, quantas vezes, galera? 3 né? vezes. Então, é a mesma coisa que... Isso aqui é 125, se eu multiplicar tudo, que vai dar 5 ao cubo. Então, isso aqui é a forma fatorada. Então, lá dentro, ó, nós vamos trocar agora o 125 por 5 ao cubo. Vai ficar a raiz cúbica Raiz cúbica de 125. De 5 ao cubo, melhor. de 5 ao cubo. Perfeito. Agora a gente pode usar a regra do corte, cortar, cortar, ou pode usar a definição, em que radiciação é uma potência com expoente fracionário. E toda vez que a gente pode cortar, gente, é porque a gente vai encontrar uma Tá igual, raiz né? exata. Uma raiz exata. Então, como está igual aqui, eu posso cortar, então eu já posso dizer que isso aqui é quanto? 5, né? Se você quiser usar potência de expoente fracionário, você vai colocar uma fração de numerador e o denominador aqui Isso. tudo igual e você vai saber que isso aqui, essa divisão vai dar 1 e todo número elevado a 1 É ele é mesmo. ele mesmo. Viu? Olha só, usamos sempre as regras e definições lá da potência. Não dá para estudar matemática deletando os conteúdos, tá? Os conteúdos, um dá suporte para o outro. Então, vamos para mais um exemplo? E aí ficou mais fácil agora, né? Conseguiu clarear um pouquinho. Mais um exemplo na telinha, vamos lá, mais um. Então, agora a gente tem raiz quinta de 32. Então, a gente também vai usar a fatoração. Perfeito. Vamos fatorar o número 32. E aí, a gente vai dividir. Ele é par? Se É é par. par, já divide por 2. Então, eu já vou começar a dividir por 2. O 32 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá e por 2 dá Pronto, eu vou passar aqui uma linha e vou ver que 32 é a mesma coisa que 2 elevado... Quantas A vezes eu estou quinta multiplicando potência, aqui? 5 Isso vezes. mesmo, 2 à quinta. Então, pronto, gente. Isso aqui é a mesma coisa que raiz quinta de 2 elevado a 5. Ou 2 elevado a quinta. Posso Igual. cortar já? Posso? Pode cortar, tá Posso igual. cortar. Então, se eu quiser cortar aqui, olha, eu já tenho o nosso resultado. Se eu quiser fazer de maneira diferente, usando a propriedade, porque a gente também, quando não dá para cortar, a gente vai ter que tirar da raiz. Isso. Então, vai ficar 5, 5 sobre 5, né? Isso. Que aí a gente vai ficar com 2 elevado a 1. E 2 elevado a 1 é 2. 2. Perfeito. Eu acho que dá para fazer mais um com eles para ficar
Bem, olha aí outro aí, ó, para ficar bem na consciência. E esse vai ficar legal, Valnei, porque não vai ficar igual agora, para você Não, ver por que é importante a questão da definição. do expoente fracionário, né? Isso. Então vamos fazer o 256 por 2, que ele é par. 2. Sempre que for par, você começa com 2, É tá? verdade. Então vamos lá, por 2. Vai dar 128. 128 por 2. Vai dar 64. Por 2. Vai dar 32. Por 2. Vai dar 16. Por 2. 8. Por 2. 4. Por 2. 2. E por 2. 1. Quase não deu aqui, mas olha só. Dá quantas vezes eu multipliquei o número 2 aí, gente? 8 vezes. 8 vezes. Então é 2 elevado a 8. 8, 2 elevado a oitava. Perfeito. Você viu E lá, ó, que agora? lá na raiz é raiz quarta. E aqui deu 8. Vamos colocar dentro do radical. Vai ficar raiz quarta. Raiz quarta de 2 elevado a oitava. Professor, agora eu posso cortar? Não, por quê? Porque são números diferentes. Só pode cortar quando o número que está lá fora, que nós chamamos de índice do radical, e o que está lá dentro, que nós chamamos de expoente da potência, forem iguais. Como é diferente, a ideia agora é você monta uma fração. Então eu posso dizer que 2 elevado, o expoente aqui vai ser uma fração. Quem é o numerador, gente? 8. Ó, 8. Sempre o numerador é o que está dentro. E Tá? o índice aqui é 4. 4. Então vai ficar 8 dividido por 4. Como 2. dá para dividir? Dá 2. E 2 elevado ao quadrado é 4. 2 vezes 2, 4. Perfeito, viu? Então, importante você saber. Ah, professor, eu não aprendi a radiciação assim, não. Eu aprendi lá que a gente ficava procurando, testando. Pois é, essa é uma estratégia muito boa para você treinar, né, as operações e ir trabalhando de forma mental esses cálculos. Mas sabia bem que eu práticos. poderia fazer assim também, Maurício? Ó, esse cara aqui pode ser escrito dessa forma aqui, ó. 4, Isso também, outra né? estratégia. Olha só, para deixar tudo com o mesmo índice, ó. 4, aqui é 4, aqui é 4 4 e 4. Então, esse 4 foi multiplicado quantas vezes? 4 vezes. Aí você vai, Corta. manda embora o índice com expoente e sobrou 4. E lembra que nós falamos das possibilidades e dos caminhos Tem diversos? vários caminhos. Vários. Então, essa é uma estratégia. Vamos fazer mais, eu acho que mais um exemplo, Valnei. Eu acho que mais um vai ficar bom para eles. Então, bora lá. Ixi, negativo. Ah, professor, eu aprendi lá, vamos conversar aqui, que eu já escutei um aluno gritando ali, e quando eu escuto o aluno gritar, eu já quero olhar aqui olho no olho. Ah, professor, eu aprendi que não tem raiz de número negativo. Não vai ter. E nós vamos ver essas regrinhas, tá? Nós vamos treinar essas regrinhas daqui a pouco. Então, nós estamos falando aqui de índice, de radical, e nós nem lembramos para vocês esses nomes. Nós só trouxemos um assunto que vocês já sabem e estamos mostrando um outro modo de fazer. Mas olha só um ponto importante. Essa raiz, deixa eu passar para o lado de cá, Valnei, para poder... Ó, essa raiz aqui... É raiz cúbica de Isso. menos 64. Quando esse número aqui fora for ímpar, o índice, ele pode ser negativo. Agora, quando esse númerozinho aqui fora for par, o não índice pode ter número dentro aqui negativo. então quer dizer que quando for negativo, pode. Se for ímpar, Se for ímpar e se for par, não pode negativo. Isso Tá certo? mesmo, Então galera. vamos lá fazer essa continha aqui com esse número negativo. Vamos lá rapidinho na telinha. Olha só, vamos fatorar do mesmo jeito, fatorar o 64. 64, como é par, vou dividir por Por 2. Dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então, passa a régua aqui e a gente sabe que é 2, quantas vezes? 6 vezes. 2 Aí um elevado a detalhe sexta. importante, tá? O negativo ficou lá quietinho. Sim, Nós não não mexi. mexemos com ele. Sabe por quê? Porque agora nós vamos fazer aquele corte, ou vamos fazer o que o professor Valnei fez agora. 4 elevado ao cubo. A gente pode fazer isso, né? Olha lá. Aham. Como eu quero 3 lá para fazer o corte, Que é 4, 4 e 4. Então, 4 multiplicado 3 vezes aqui, eu vou apagar então aqui
esse 2 à sexta e vou colocar 4. 4 elevado ao cubo. Perfeito. Então vai ficar, né? Vamos cortar ali. Vou botar no radical logo para fazer o corte. Então Bora. fique atento a esse detalhe, tá? Se o índice for negativo, 3. for ímpar, Agora eu tenho que colocar como, gente? menos 4 Agora o menos vai entrar? Eu vou colocar Isso. assim, então, dentro Ao de um cubo. parêntese elevado ao cubo. Perfeito. Corta, corta. Já está tudo igual, então eu posso cortar. E o nosso resultado é menos 4. Perfeito. Se liga nesse detalhe, tá? Fica ligado. A fatoração, a simplificação, os cortes, tudo isso é uma maneira de você entender melhor essa raiz. Agora vamos ver os detalhes importantes que foram passando. Olha lá, ó. Muitas vezes nós, professores de matemática, quando eu coloco nós ali, tá? São professores de matemática. Resumimos a radiciação simplesmente a raiz quadrada e a raiz cúbica. E nós vimos aqui raiz quinta, raiz quarta, raiz oitava, raiz... Então não é só aquilo lá. Então é importante você lembrar que a radiciação, ela trabalha com... Olha lá, vamos pegar aqui rapidinho. Ela tem seus elementos, né? Pronto. E aí, como o Maurício falou, a gente não vai trabalhar somente com raiz quadrada ou raiz cúbica. A gente trabalhou com outros índices. Então, depende do índice da raiz, né, gente? E quem é o índice? O índice é aquele número que fica lá fora, né, no nosso radical. Quem é o radical? O radical é aquele símbolozinho ali que parece uma coberturazinha, não é? Puxadinho. Então, aquele símbolo ali é chamado de radical. Isso aqui O número que fica lá fora é o nosso índice. O número que fica dentro é o nosso radicando. O 27 é o Professor, nosso e quem é a raiz? A raiz é o resultado, né, que nós estamos procurando. Então, ali é a nossa raiz. Então, esses são os elementos do nosso, né, da nossa radiciação. Índice, radicando e raiz. O índice pode ser par ou ímpar. Isso. E quando for ímpar, o radicando pode ser positivo ou negativo. Isso. Quando ele for par, o nosso radicando só pode ser positivo. Eita, mas agora deu uma misturada aí nesses nomes aí. Então anota tudo, gente. Tudo ó. anotado. Anota tudo. Isso Já aí. desenha aí, faz tudo bonitinho aí. É. Entendeu aí, agora? Entendeu? Eu quero ver todo mundo falando assim, ó. Eu tô vendo todo mundo aí na sala. Agora sim, agora eu entendi. Ah, tá, professor, mas o senhor falou lá de raiz quadrada, raiz cúbica. E como que a gente vai ler isso aí? Ah, tem um detalhe que eu deixa eu não passar aqui, Valnei. Volta aqui. E quando não tiver número no índice? Eu já vi uns lá que não tem número. Isso mesmo. Boa Qual você que é o lembrar índice? isso aí, que toda vez quando a raiz ela não tiver nada aqui no índice, por exemplo, se eu tiver raiz de 16, isso aqui é uma raiz o quê, Maurício? Qual que é o índice? Eu sei que é raiz quadrada, porque né? Mas quanto que vale o índice lá? O índice aqui é 2. Aqui então. não precisa aparecer quando for raiz quadrada. Então, se tiver 100, gente, você já sabe que é uma raiz quadrada, tá bom? Olha, não precisa aparecer o 2 aqui, certinho? Pode ter índice 1 na raiz? Não pode. Porque na potência nós vimos que qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então não tem raiz, né, de 1. Começa no 2, o menor é 2. Ele não precisa aparecer. Beleza, né? Agora sim, agora ficou de boa. Agora já estou vendo os alunos mais tranquilos ali. E aí, você lembra como é que lê as raízes? Que nós falamos da raiz quadrada e da raiz cúbica. Não tem nem graça, porque alguém falou aqui, só leu um monte de raiz ali, tua raiz quarta, raiz quinta. É só isso mesmo, não tem mistério. Isso, olha né? só aqui, ó. Aqui a gente tem raiz quadrada de 9, a gente vai ler dessa forma, e a gente tem um resultado aqui, a gente sabe que o 2 aqui, o índice 2, não precisa aparecer, mas ele tá bonitinho aqui, então deixa. Raiz quadrada. Aqui também é uma raiz quadrada, o índice aqui, o professor Maurício já comentou agora há pouco que ele não precisa aparecer quando for raiz quadrada, subentende que está ali o número 2. E a gente lê as duas maneiras, as duas notações da mesma forma. Raiz quadrada. Lembrando que nos livros de matemática, nas avaliações externas, o que são avaliações externas?
Vocês que estão no nono, no primeiro, fizeram no passado, né, o Saero, fizeram o Saeb, fizeram a Olimpíadas de Matemática, fizeram várias provas e nas provas todas, nos livros, a raiz quadrada não vai aparecer índice, tá bom? Nós estamos indicando que o índice 2 é raiz quadrada, mas ele não vai aparecer. Vai ficar igual, tá lá embaixo, lá, raiz quadrada de 49, sem aparecer o índice. Isso mesmo. Quando o índice é... Opa, Valnei, tá aí, a raiz quadrada, descobri. Descobri que esse é a raiz quadrada, ó. Presta atenção. É verdade. Aqui é a raiz de uma árvore, então aqui... Raiz quadrada. Isso. A raiz quadrada, que legal. Pronto, então, eu sabia que eu tinha visto isso em algum lugar. Então, finalmente a gente encontrou a raiz quadrada. Tá aí, eu sabia, eu lembrava que eu tinha visto. É só para você se descontrair, viu, gente? Vamos lá agora, o próximo. Só sei raiz quadrada usando calculadora. É verdade isso? Não, claro que não, gente. Claro que não. A gente já viu aí que a gente sabe que é a raiz quadrada, né? A gente pode dizer que a radiciação é a operação inversa da potência, né? Então, vamos lá. Ó, uma estratégia para a raiz quadrada. Porque as outras, a gente sabe fazer já. A gente fez 5 exemplos, 5 exemplos com vocês, detalhados. Foi metade da aula só fazendo aqueles exemplos com vocês. Mas atenção para uns detalhezinhos importantes. Olha só aqui, ó. Ué, cadê a raiz quadrada? Não, tá. Essa aqui é porque a gente está fazendo a leitura, aqui né? É só um alerta, é só leitura, só um alerta, tá? Depois a gente vai mostrar uma dica para eles da raiz quadrada. Não deixa de esquecer, não, tá? Tem uma dica importante para da raiz quadrada. Vou te lembrar. Raiz cúbica, índice 3. Isso mesmo, ó. Tá aqui o índice 3. Aqui a gente tem a raiz, a gente vai ler dessa maneira, a raiz cúbica de 64, né? E a gente sabe que é 4, por quê? Porque 4 ao cubo é 64. Beleza. Beleza? E quando os índices forem maiores que 3, aí, ó... Como se faz a leitura? Quarto, raiz quarta. Aí a gente vai ler raiz quarta de 81, raiz sexta de 64 e assim por diante, gente. Olha só. Então, nessa parte aqui, a gente estava aprendendo a fazer a leitura, tá? É só a leitura. E a leitura você já sabe que depende do índice da raiz. Beleza. Então, só você lembrar disso. Raiz quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima primeira. Isso mesmo. Então, passou do 3, o 2 e o 3 têm nome especial. Isso, já ia falar isso. Só eles têm nome especial, 2 e 3, porque fazem aquela ideia pitagórica do quadrado e do cubo. Os outros a gente vai só lendo mesmo. E eu prefiro fazer sempre a radiciação, Valnei, usando aquela regra que nós aprendemos na aula. Fatora o número, verifica lá o índice radical e já foi. Vamos ver exemplos, então, como fazer? Ah, não, que a gente vai escrever, né? Ah, só para escrever. Agora ficou fácil, Maurício. Então, na letra A gente tem raiz. Quem é o índice? É 3. E como que a gente lê quando o índice é 3? Cúbica. Raiz cúbica. Cúbica de 27. De 27. O 27 eu posso colocar assim, não posso? É só para... É. Aí lá, ó, raiz quinta. Raiz quinta, porque eu estou olhando para o índice e estou percebendo ali que eu tenho 5, né? Raiz quinta de 729. E embaixo eu tenho quem? Raiz sexta. Raiz sexta de 64. E, por último, na letra D, eu tenho raiz... décima. Então, é muito fácil essa parte da leitura, né? É só olhar o índice. É o índice que manda aqui na parte da leitura. De quanto? 1024. Se tiver intérprete aqui, vai ficar... Vai ficar coberto. Tá aí, ó. Bem tranquilo. Aprendemos a ler. Aqui você pode depois, ó, treinar essas raízes, né? Calcular a raiz cúbica de 27. Como que eu vou calcular, professor? Ah, não faça pergunta não, que eu fico nervoso. Fatora o número, corta o radical com o índice, vai simplificando. Treina. Matemática é treino, tá? Quanto mais você treina, mais habilidoso você fica
com essa ciência chamada matemática. Tirei, né? Pronto. Propriedades da radiciação. Nós já fizemos algumas com eles, e é interessante o seguinte, olha só, a gente vai fazendo com vocês aqui a aula, ó, vamos que rapidinho, a gente vai mostrando para vocês aqui os cálculos, vai fazendo com vocês, e depois vai trazendo para dentro da matemática. Lembra que foi a nossa conversa na primeira aula, que a gente vai mostrar para vocês aquilo que é do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que a gente já fez, e depois traz para o livro, traz para ver lá dentro do livro como é que vai ficar encaixado. Certinho. Beleza? Então vamos lá ver agora as propriedades da radiciação? Bora lá. Na telinha. Na radiciação, existe alguns detalhes que confundem muitos alunos no Enem. Então, cuidado. Por quê? Porque agora nós precisamos prestar atenção, gente. Presta atenção. Se tem alguém conversando Presta aí, atenção. se tem alguém de olho Então, aí. Ó, então vamos... Todo mundo aí, ó, olhando para cá, para Isso, frente, presta sem atenção, conversa, sem... Porque desviou aqui, perdeu. Perdeu, passou. Primeiro cuidado. Quando o índice é ímpar. Então, a gente já viu aqui alguns exemplos quando o índice é ímpar. O professor Maurício já falou também quando esse cara for ímpar, né? O valor de A ele pode ser o quê, gente? Negativo ou positivo? Isso. E quem é o A? Gente, muito cuidado. Por isso que a gente está falando aqui, ó. Cuidado número 1. Perfeito. Vocês viram que isso já foi falado na aula. Nós vimos na aula de maneira prática, só que agora nós ressaltamos esse cuidado, beleza? Isso mesmo. Cuidado número 2. Opa, número 1 ainda? Ah, só um exemplozinho lá. É o do número 1. Raiz cúbica de 8. A raiz cúbica de 8, ela é 2. Tá vendo que a gente pode usar também aqui, quando o expoente ele é ímpar, o índice é ímpar, a gente pode usar o índice negativo, né? Isso, olha lá, do mesmo jeito. Por isso que é um cuidado importante. O índice negativo não, eu falei O negativo. índice ímpar. O índice radicando ímpar. negativo. Ó, isso, agora ele pode ser negativo Ou positivo. ou positivo. Isso Beleza? porque o nosso índice é ímpar. Esse é o primeiro cuidado, beleza? Porque nós vimos na aula que um aluno falou assim, mas eu lembro que o professor falou que não podia ser negativo. Não pode quando o índice é par. Isso, Se então, o índice for ímpar, pode. Cuidado número 1. beleza. Agora Cuidado sim. número 2, quando o índice é par. Quando o índice é par, o valor pode ser apenas o quê? Positivo. Positivo. Beleza? Olha lá, o raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. E a raiz quadrada de menos 4 não existe nos números reais. Tá bom? É importante ressaltar isso. Não existe raiz quadrada de menos 4 dentro do conjunto dos números reais. Por quê? Porque nos números reais, menos 2 vezes menos 2 é Dá 4. positivo. Porque menos com menos é mais. Isso Então, mesmo. importante esses cuidados a serem observados, beleza? Então, esse símbolo aqui, ele representa um símbolo de não existe, né? Uma inexistência. Isso. Então, toda vez que o índice for par, não existe o radicando aqui dentro Ser negativo. negativo. Porque não vai ter um número que vai chegar nesse resultado. Beleza? Beleza. Cuidado número 3, o sinal de mais ou menos no resultado. Vimos isso aqui no nosso quiz revisional na primeira aula. Né? Na primeira aula a gente vê esse cuidado. Olha só lá, ó. A raiz quadrada de 36 é 6 e não mais ou menos 6. Esse mais ou menos aí... É quando a gente está falando de uma equação do Equação. segundo grau. Aí a gente sabe que vai existir. Como é do segundo grau, são duas soluções. Então, vai ter uma raiz, uma solução positiva e uma negativa. Perfeito. Então, você viu 3 cuidados que nós já havíamos visto, falados, observados. Beleza, então bora. Chegou a hora de a gente Bora. praticar aí. Então, vamos ver agora, aplicar o que a gente aprendeu. Olha só, tudo dentro dos números reais. Isso mesmo, dentro dos números reais, eu quero saber na letra A. Ei, Valnei, sabe o que eu já cúbica de percebi? 64. A gente já calculou 64 aí. Né? É 2 elevado a sexta. A gente já fez essa... 2 elevado a sexta. Então vamos né? direto já? Ou então 4 ao cubo. 4 é verdade, a gente fez 4 ao Então, cubo. 4 ao cubo. Eu posso colocar logo aqui Pode. dentro? Raiz Cúbica de 4 ao cubo. cúbica de 4 ao cubo. Aí eu Corta, posso corta. cortar. Aham. Uhum.
Igual a Feio, né? 4. Vou tirar isso aqui rapidinho. Eu acho que só quando eu estou apressado é que Troca as eu cores. troco as Calma, cores. vai. Olha, cortou, ficou quem? 4. 4. 32 também a gente já fez, que é 2 a Também quinta. é 2 a quinta. Só que agora vai ser menos 2 a quinta, né? Isso, porque está negativo, então menos 2 a quinta. E o expoente é 5. Quem a gente vai mandar embora? Os expoentes, né? Então vai sobrar quem? Menos 2. Menos 2. Pronto, Beleza. resolvido. Vamos aqui com eles rapidinho. Essa daqui é uma outra propriedade. Só que nós vimos lá o seguinte. Vocês vão lembrar da primeira aula. Não sei se vocês vão se recordar, mas eu lembro que antes de me ausentar eu falei o seguinte. Todos os assuntos vão ser trabalhados com vocês, nós vamos ter aulas para cada um desses tópicos revisados. E na aula, uma das nossas estratégias aqui é a gente mostra o que vocês já sabem, ou traz alguma coisa da realidade de vocês para trabalhar. Depois, a gente vai encaixando nos assuntos. Nós vimos durante a aula a questão da fatoração, e vocês já tinham trabalhado a questão da fatoração sem ser fatoração, sendo potência. Porque na potência você faz o quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Na fatoração, dividido por 2, dividido por 2, dividido por 2. Então, você está desfazendo, por isso que é a operação inversa. E aí nós temos alguns cuidados, que nós chamamos de propriedades. Por quê? Porque os livros já trazem essas regrinhas como propriedades, como detalhes importantes. 3 cuidados importantes. E por último, ele pede para treinar. No treino entra uma outra regra, que é a regra do corte, que nós fizemos ali durante as aulas todas. Então, essa é outra propriedade. Aluno, você precisa treinar. Ah, mas vou treinar o quê, professor? Quer que eu volte aqui os exemplos tudinho? Mas aí, sabe o que eu me pergunto, eu acho que também pode ser uma dúvida de um aluno, porque ali a gente viu a raiz quinta de 32. Mas se a gente for falar de raiz quadrada de 32, raiz quadrada de 32, ali não vai dar para a gente cortar ali. É, porque vai ficar assim, um tem 5, o outro só tem 2. Quando eu for simplificar a fração, vai ficar 2,5. Não pode ficar o número decimal no expoente. Então vai ficar alguém sobrando. Mas isso tudo está nas aulas. Isso. Então é porque às vezes a gente fica aperreado, quer saber, quer lembrar. Eu já fico apavorado porque eu vejo ali que será se existe isso na ideia do aluno, no pensamento do aluno? Eu já leio o pensamento do aluno, porque eu já vi já um desespero. Mas se não der para cortar ali, professor, então vai ter uma aula, gente. E com certeza. Essa é só a primeira. É a primeira aula. Nessa primeira que a gente só lembrou os nomes, só fez lá as raízes fatorando e tomou 3 cuidados importantes, 3 detalhes, beleza? Beleza. Calma o coração e vamos encerrar a aula daquele jeitinho que a gente sabe já. Tradição com Brincando com os Números. Na telinha, então, bora lá? Brincando com os Números. Qual que é de hoje, Valnei? Nosso Brincando com os Números de hoje. Olha só. Ele traz... Meu Deus do céu. E agora eu vi o desespero. Está lançado o desafio. Temos uma expressão aqui, gente, olha só, envolvendo raízes. É raiz cúbica, raiz quadrada, é raiz quinta. E qual será o resultado disso tudo aqui? Eu só posso dar uma dica para eles aqui, ó. Só posso dar uma dica para vocês. Fala aí, Vem Maurício. de dentro para fora, senão não dá certo não. Tá aqui, ó, tem um monte aqui, ó. Começa de dentro, faz igual a bomba atômica, vem de dentro para fora. Aí você vai ver a explosão. Durante a aula, Valnei, nós falamos de uma dica para tirar a raiz quadrada. É uma dica assim, um pouco trabalhosa, mas você sabe as raízes de 1 a 100? De 1 a 100, sabe? Já pode até para o nosso cenário, diretor, já nossa salinha lá. Aqui vocês vão fazer, tá? Depois do exercício que a gente volta para corrigir. Vamos lá no nosso cenáriozinho rapidinho, diretor. Você sabe as raízes de 1 a 100? Não? Lá, raiz de 1, raiz de 4, raiz de 9. Essas raízes mais práticas que vai até o 10. Essa todo mundo tem que saber. Sim. Se você souber elas, você sabe todas. Sabe por quê? As raízes, elas sempre terminam em, olha só, raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 9, 3.
Raiz quadrada de 16. 4. Então, ó, Tá 2, vendo uma 3, sequência. tá, 2, 3, 4. Olha para os números. Olha lá, os números. 1, 4, 9, 16, 25. Aí depois vem 6 de novo, que é o 36. Aí depois vem 4 de novo, 64. Aí depois vem 9 de novo, 49. E depois vem 1 de novo, que é 81. Então, sempre repete esses números. Então, você já sabe quando a raiz é exata. O Valdir estava falando sobre uma raiz não exata. Então, na revisão, a gente vai pegar direitinho ali um exemplo, você vai entender bacaninha. Beleza? Beleza. A gente já voltamos. Já voltamos.